corpo e de si, e que prejudica, apesar do discurso ser muito polido e bonito, ele prejudica muito a conexão com o outro, e a gente vai ficando cada vez mais ou louco ou isolado em bolhas narcísicas, onde a gente só se relaciona com pessoas iguais a gente. Então, acho que a micropolítica é o que eu acredito, é a minha luta. A partir do texto que eu desenvolvi com a Duda, que vocês leram, eu também comecei a estudar muito análise institucional fora da instituição, que era o que eu queria. E eu precisava muito desse estímulo para estudar isso fora da instituição. E acho que isso também por todas as nossas discussões. Também fico pensando muito numa possível esquizoanálise dentro dessas salas de aula que foram apresentadas aqui, as dificuldades e as contradições, que são muitas. Eu sou filha de professora da rede pública, minha mãe aposentou muito mal, e ela sempre tentou inovar, tentou não, ela fez contra todo um sistema, brincar de roda, fazer rituais assim muito simples e que tem muito a ver com a ancestralidade do nosso próprio país. São coisas assim muito ofensivas na militarização das organizações das salas. E eu também fiquei pensando muito na questão, esse conflito que gera entre alguém que está intervindo num território e os próprios professores, assim como também tem a questão da Márcia, que é uma professora anarquista, né? Tanto quanto a Duda, só que está dentro de um território. Mas eu fico pensando, por que as professoras são oprimidas também e reproduzem isso? Às vezes de uma direção, mas aí eu fico pensando na questão da Márcia, não foi da direção a opressão que rolou foram dos próprios jovens preocupados com na minha interpretação, eu vejo que eles se sentiriam precarizados, e isso alteraria muito a ideia de valorização do trabalho deles, e a gente está num momento em que as lutas desses micropoderes são tão grandes que nessas questões a gente vê como isso é colocado em jogo. Mas não dá para generalizar, tipo, a sala de aula, a gente tem que pensar em umas análises específicas, porque cada opressão atua de um jeito e se reverbera de um jeito. Eu acho que para a gente mudar alguma coisa nesse entorno que a gente acaba se preocupando, já que a preocupação é sobre a guerra, mas é sobre as nossas guerras, e eu acredito numa magia micropolítica, quando a gente consegue alterar entre nós, a gente sofistica o pensamento e desenvolve tecnologias do pensamento, né? A filosofia. E também pensando no que a Domitila colocou sobre tecnologia, as questões ciganas, que elas vêm muito, a gente acaba se colonizando de várias coisas. Tem um texto de uma amiga minha que eu vou até recorrer a ela fala sobre a não identidade do cigano, que aquilo que era chamado de cigano eram aqueles que não se identificavam. Então, é uma diversidade, é um povo que é tão diverso e eles não se nomeiam. Quem nomeia os ciganos é o outro. É muito antropológico e violento também. Que nem o africano. Exato. Essas denominações, a gente não escolheu nem nosso próprio nome, entendeu? Então, a criação... afrodescendente, o que é isso? Pois é. E a criação de si eu vejo como uma produção de saúde mesmo. Eu fico muito feliz de estar num lugar em que as pessoas estejam trabalhando com isso, que a gente está junto aqui. Eu tenho certeza que a gente vai chegar em lugares legais. Também fico pensando na questão da tecnologia, que a gente também é muito colonizado por uma ideia de que essa tecnologia que a gente vê como é precária, que isso é evoluído. E, na verdade, tecnologia, um cara me falou assim, o que é tecnologia? Eu não soube responder, ele falou, é uma forma de fazer. Então, o indígena tem a tecnologia dele, a gente tem a nossa, e essa que a gente usa, a gente é só usuário, ela sequer é nossa, não fomos nós que criamos. O que a gente pode criar é uma tecnologia de pensamento e usar aquilo sem deixar a gente ser usado e manipulado por essas imagens que causam uma sensação de derrota. E a gente é super potente, estamos criando um monte de coisa. Essa é a mensagem que eu queria deixar para a gente não se
se abalar mesmo com imagens que são feitas para despotencializar a gente de tudo que a gente está fazendo, e não é pouco. A micropolítica não é uma coisa pequena, ela é uma coisa, às vezes, invisível, mas invisível aos olhos de quem? Dessa mídia? Também não sei se me interessa. Então, é isso. Vanessa? Pegando o gancho da Denise de micropolítica, o que a Júlia falou de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, é assim, em marketing a gente chama de glocalização, pensar globalmente e agir localmente. Então, eu acho que a nossa iniciativa, né, tanto para saúde mental quanto para refugiado, enfim, outras minorias, ela tem potência para ser replicada e copiada por outros lugares, em outros lugares, entendeu? Porque a gente vai ter um limite. Então, isso dá para ser replicado, assim como a Márcia levou o trabalho dela para uma comunidade, a gente pode levar o nosso trabalho para outros lugares e acolher pessoas de outros lugares que repliquem a nossa tecnologia de saúde mental e de economia criativa e de abraçar o cara. Bom, você está fora do mercado de trabalho, você não tem qualificação profissional, o que você gostaria de fazer? Ah, sei lá, eu gosto de fritar ovo, então você vai ser um fritador de ovo e vamos fazer um restaurante assim, assim, assado, você vai fritar o ovo da marmita. E aí, criar tecnologia para que a pessoa faça a economia dela, entendeu? Para que ela gere a economia dela. Não dá para falar assim, olha, eu vou fazer um refrigerante como a Coca-Cola e vou alcançar o mundo. Não, mas dá para pensar localmente. Localmente, até onde você pode abraçar? Localmente eu posso fazer isso. Localmente eu posso ter uma ideia assim. E a gente acolher essas iniciativas e como a gente está, né, formalizando a loja, tudo, para pegar patrocínio para os projetos, para que as empresas vejam a potência que tem além da empresa, entendeu? Além da família do funcionário. Porque nas comunidades tem muita gente, eu vi isso no Facebook, tem gente que pega o comprovante de endereço do amigo para mandar um currículo porque mora numa comunidade que a empresa não aceita quem mora daquela linha divisória para lá, entendeu? Então, a economia criativa acolhe esse cara, entendeu? E pensar globalmente e agir localmente. É isso a micropolítica nesse mercado de economia criativa, entendeu? Não. Acho ótimo, não discordo dessa lógica, mas acho que entre empresas e criações sempre vão ter muitas coisas para se analisar para destrinchar esse caminho, porque a lógica empresarial sim. vai tentar bloquear ou agir apenas numa cena de compaixão. E eu acho muito legal essa alterar esse código mesmo de valorização de um trabalho, de uma potência mais humana, que não seja agregada à indústria, e pensar na questão da sustentabilidade como essa nova valorização também. Acho que é possível, não é fácil, mas tem que ter esse diálogo, pode ter. Eu acho que a economia criativa pode dar conta de uma sociedade que está fora do mercado de trabalho e que, para que ela desenvolva a potência em forma de economia, para que não cause um problema para a própria sociedade, entendeu? O dia que as empresas enxergarem isso, elas começam a patrocinar esse tipo de projeto, entendeu? Sim. Ronaldo, Sim. Importante. Em cima da fala da Denise e da Vanessa, eu quero o seu pensar sobre economia solidária. Você que está... Economia criativa que tem a ver com economia solidária. Eu acho que essa prática é uma prática civilizatória, né? Eu acho que, para a gente que acredita no bem viver, a economia solidária é uma economia que nos cabe, né? Integralmente, com nossa diferença. Então, sou até suspeito para dizer, né? Porque construir esse mundo onde todos somos iguais é uma tarefa que a gente tem que fazer sorrindo, né? É fazer do limão a limonada, né, gente? Mas, porque assim, não somos iguais, somos diferentes e temos que ser somos respeitados. diferentes, e aí essa é a maior potência. Exato. Né? O que nos falta é no outro que a gente se completa. Exato. Então, assim, economia solidária
é valores agregados. E essa diversidade toda, são diversos valores agregados, né? Dentro dessa economia que nos permite ser inteiro, né? Então, a economia solidária é isso, é ser inteiro. E a economia criativa, Vanessa, a Júlia usa um termo que eu gosto muito, economia imaginária. A gente faz arte porque a gente respira e acredita que vai virar renda, que vai virar sustentabilidade econômica, né? Mas antes de qualquer coisa, é sustentabilidade do sujeito. Eu acho que eu tive um conflito em pensar a lógica empresarial, ou de até trabalhar com pessoas dentro dessa lógica, porque é como a Vanessa tem proposto, assim, quando eles se tocarem que isso vai ser bom para um bom convívio para todo mundo, talvez eles possam até comprar essa ideia, mas a questão é que eu tenho a sensação que a lógica empresarial está sempre num transe de si mesma, de conseguir cumprir todas as burocracias para conseguir um apoio do governo para o equipamento, para isso e para aquilo, que eles não conseguem olhar para o outro, porque eles estão num... Não, é a lógica do lucro. É só a lógica do lucro. Olha, você arrasou 1 minuto, então você vai ser descontado. Mas eu acho que do seu salário. Além do lucro e da punição, tem esse transe do que eles estão querendo obstinadamente conseguir, e aí é muito difícil cruzar isso. Eu parabenizo você, Vanessa, tomara que role, estamos juntos, o que precisar de desenvolver de inteligência e tecnologia, estamos aí. Acho que é uma luta mesmo, e é isso. Radioativa, fala, desculpa te interromper. Isso que tipo, pegando esse gancho de Vanessa, Denise e o que o Ronaldo falou, assim, principalmente sobre isso dos valores agregados, eu acredito que assim, tipo, a questão toda assim da prospecção de patrocínio, né, de você conseguir capital de giro, assim, para uma economia criativa, para uma economia que agregue uma comunidade, assim, para que essa comunidade, em suas próprias, uma comunidade que não é geográfica, né, uma comunidade de pessoas, por exemplo, nós aqui somos uma comunidade, né, das duas é uma comunidade, e, tipo, esses valores agregados de conseguir um patrocinador, alguém que, tipo, tenha capital para distribuir aí, para fazer mais coisas, englobar mais pessoas, que tenham os mesmos valores, isso é, tipo, escrever um projeto que, tipo, é um discurso que também é uma coisa, assim, que você tem que falar do jeito que a pessoa vai bem receber, tudo isso é também esse trabalho burocrático, isso é algo exaustivo, porque você tem que maquiar o seu discurso em algum nível, mesmo em algum nível você tem que escrever num código formal e que seja extremamente, pareça profissional o suficiente para aquela pessoa dar esse dinheiro, assim, que tipo, que não pode ter um erro, porque se trata de dinheiro e de muito dinheiro, e toda essa lógica de prestação de contas e tudo isso, assim, para uma pessoa que, na final, ela, tipo, tá dando dinheiro para um desconto de imposto, ou para, tipo, ter uma logo ou uma coisa assim que só dizendo que, tipo, olha, estamos terceirizando alguém para praticar os valores que a gente acredita. Assim, tipo, ser uma parte dessa cadeia é violento, assim. Só queria pontuar. Exato. E se o nosso discurso parte dessa premissa da saúde mental, a gente tem que colocar até isso como uma questão, assim, um código, no código formal para comunicar com ele, se esse for... Mesmo porque a depressão é a maior causa de afastamento do trabalho. A maior causa de afastamento do trabalho é a depressão. Então, os RHs das empresas se preocupam com essa questão. Empresas grandes, os RHs se preocupam com essa questão de afastamento de funcionário por ansiedade e depressão, entendeu? Uma pessoa numa empresa como a minha, uma pessoa se afasta por ansiedade e depressão, recebe um convite para conversar com o psicólogo da empresa. Entendeu? Exato, mas quais são as soluções, né, que vai ter nesse ritual psicólogo e... Isso, aí que tá, quando a gente conseguir quebrar, quando tiver mais estruturado o projeto e a gente conseguir quebrar essa barreira do RH e falar assim, olha, essa pessoa talvez esteja precisando de um apoio, extravasar a criatividade dela e complementar a renda dela com uma economia criativa,
manda para nós, entendeu? Essa pessoa vem contribuir, a gente dá uma devolutiva, entendeu? Até mas a empresa poder fornecer tipo, um apoio comunitário da equipe toda, tipo, ajudar, assim, também. Não ajudar, mas só que a divisão de trabalho mude para que aquela pessoa talvez consiga trabalhar continue conseguir continuar trabalhando, mas só que de uma outra forma, que a economia, exatamente isso, que a economia criativa possa acontecer ali dentro e que também não seja só uma responsabilidade, tipo, do RH da empresa, mas só que também do resto da equipe daquela pessoa, assim, tipo, essa redivisão. Eu acredito. Ô, Júlia, você está quietinha, eu quero que você fale uma coisa desses assuntos que estão circulando aqui na nossa sala. Eu acho que a gente tem que inventar muitas economias, porque a economia ela acontece já aqui. Nós estamos nós estamos bolando uma economia aqui de ideia, de colocação que cada um vai fazer com esse espaço, como cada um desdobra. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem de inventar outras economias e entender outras coisas, como é que a gente usa as coisas, como é que, né, um tanto de coisas a gente falou aqui. E é isso, assim, é que nem uma música, sabe, assim, sei lá, eu acho que é uma criação coletiva, ao mesmo tempo é uma fruição coletiva. Sabe um cara que eu estou assistindo, que eu acho que é bem legal assistir? É o Zé Celso Martinez Correia, porque eu acompanhei ele em 2002, quando ele fez Os Sertões. Eu estava lá na montagem com ele. E é uma coisa impressionante, assim. Ele tem um Roda Viva de 2004, e que ele fala bastante do desdobramento que foi lá fazer Os Sertões, né? E se a gente olhar lá de 2004 para cá, teve um governo que fez uma ascensão da classe C. Esse movimento fez uma mudança incrível na ascensão das pessoas nesse país. Então, a gente tem uma desdobrada, por exemplo, eu estava conversando com o Ronaldo outro dia, mas, por exemplo, Djamila Ribeiro estava lá com 27 anos, tipo, abriu cota para negros na universidade, ela mergulhou, bicho, olha a coisa que é ela, aquele manual antirracista dela é a coisa, assim, é um documento que todo mundo precisa ler, porque fala muito do que é o nosso cotidiano, do que é a nossa vida, do que é essa loucura que a gente vive de ser um país rico e miserável ao mesmo tempo, né? E aí, assim, tem um movimento enorme. Depois a gente tem esse movimento retrógrado, né, dessa boçalidade que está aí, mas, por outro lado, assim, tipo, no 7 de setembro, não tinha juventude para o Bolsonaro dar o golpe. Ele não deu o golpe, ele faliu. Então, assim, tipo, tem uma massa enorme de acontecimentos no país que é isso, assim, que a gente precisa dar consequência para isso, assim. Eu acho que esse é um espaço super importante, super vital, assim, para formular coisas novas mesmo. É isso, é que dá um pouco de trabalho, enche um pouco o saco formular coisas novas, mas eu acho que é essa a nossa tarefa. Acho que, assim, da gente começar a pensar que a gente trabalha para o projeto lá do Gerando Falcões. Vamos transformar a pobreza numa peça de museu, porque só o que ela é, só o que ela pode... É a melhor representação que ela pode ter, porque ela é uma infâmia. Eu concordo que a gente está criando vários tipos de riquezas. A questão é criar valoração para esses tipos de riqueza também. Por exemplo, o Zero Likes, eu tenho filosoficamente pensado muito em questões que eu vejo que vocês também estão pensando. Eu também fiz produtos do Zero Likes, boné, camiseta e tal, e também tinha essa coisa do não contém Adobe. Pode parecer muito bonitinho, mas é feito muito de uma forma que eu criei em cima de plataformas e aplicativos muito anarcos, que não exigem tanta burocracia digital. E eu acho que a gente está num encontro sobre isso, assim, valorizar essas produções Zero Likes, que eu digo,
que é esse tipo de outro uso de todas essas tecnologias e criar outras riquezas, né? Que não que isso negue o dinheiro, outra coisa, mas que altere o código dessa relação entre essas imagens, dessa produção de imagens, alterar no olhar e na psique social também. Então, eu acredito muito nos projetos apresentados aqui. Os meus projetos eu crio para ter experiência, para ter, quando eu me deparo com alguma coisa, essas experiências me trazem uma intelectualidade que não vem só de livro, academia e nada. Eu aprendendo pela própria experiência, eu acho que isso pode ser um pouco desse, Vanessa fala, não no sentido do marketing. Localização. Porque você aprende uma coisa e as pessoas podem colocar isso de várias formas, mesmo que eu nem precise ensinar, às vezes eu posso só me encontrar com que tem uma estrutura parecida. Vou te dar um exemplo de localização. Eu moro no 2º subdistrito de Santo André. Eu morava em Utinga, agora eu moro paralelo 2 bairros para cá. Tem Santa Terezinha e Parque das Nações. Quando eu era casada, se eu fosse numa rotisserie, eu ia na rotisserie do outro lado do rio, que era no bairro Jardim, o Empório Jardim. Então, lá tem massa, tem sobremesa, tem frango assado, tem salada, tem picanha, tem as coisas lá. Quando eu separei, a primeira coisa que eu fiz foi ser Uber. E eu peguei uma mulher, no final do ano, que ela, numa comunidade, porque o ABC é rodeado de favela, ele é divisa com a parte periférica de São Paulo, né, o ABC, e rodeado de periferia. Eu peguei uma mulher na periferia, ela falou assim: eu estou ganhando dinheiro fazendo ceia de Natal para todo mundo da minha comunidade. Ninguém tem dinheiro para comprar lá no bairro bom, mas eu faço um preço melhor. Então, eu estou com a minha agenda cheia. Eu não vendo para o bairro classe A, eu vendo para o bairro classe C. Você está indo me levar lá para cada um comprar coisa, para eu produzir, para eu fazer para essa comunidade. Então, assim, ela pensou no negócio que já existe no bairro Nobre, mas ela adaptou o negócio para a periferia. Exato. Né? E ela fica com isso. É isso que é pensar globalmente e agir localmente. Ale! É uma Uber que ia até esses lugares, porque tem vários Ubers que se recusam a entrar em certos Aqui eu pegava uma pessoa que falava Vila Guiomar, que é ali perto da Fundação ABC, lá onde tem a Faculdade de Medicina. Vila Guiomar, assim, tem o bairro Jardim, a Vila Guiomar e a favela. Quando ele põe a Vila Guiomar, você podia ir na Vila Guiomar ou você podia ir na favela do Tamarutaca, que é perto da Faculdade de Fundação ABC. Então, você entrava na favela sempre, não tinha jeito. Exato. Então, é isso. Eu acredito nesse trânsito. Feliz que você estava disposta a transitar. Acho que esse trânsito não acontece em outras áreas, onde a favela não é tão conectada com a cidade, assim, fica sempre à margem. Mas outra coisa que eu queria pontuar só é que, no meio dessas tristezas todas, eu acho que se a gente estimula como a gente está fazendo a arte, ela é uma conexão entre todas essas redes e quebras de classes também. Mas é isso. Daqui a pouco eu preciso ir. Ale, me fala uma coisa. Você tem tanto assunto aí para. Tem tanto assunto que eu quero a sua fala, Ale. Tchau, gente. Eu preciso sair. Tchau, Eu também. Ouviu, Ale? Oi, Kaique. Eu quero a sua fala diante de tantos assuntos que a gente falou nesse encontro. Olha, eu acho que eu só queria, assim, falar um pouco com a fala da Denise, porque, assim, toda vez que a gente pensa em inserir alguém, é no sentido de quase você adquirir uma amizade. O nosso caminho de inclusão é mais ou menos assim, entendeu? É um caminho muito horizontal. A feira agroecológica, por exemplo, que a gente faz e que agora a gente está pensando, porque como é a nossa feira que a gente faz lá em Moarama, e a gente está indo para Moarama, e ela é todo sábado, no horário de sábado, a gente está muito a fim de fazer a feira gravada dentro lá da feira.
E a feira é feira agroecológica de inclusão social, cultura e artes. Então, você tem produtor rural, tá? E produtor rural pobre. Não é produtor rural monocultura, essas coisas todas, não. É a pessoa que planta com o próprio braço, com a própria mão, o próprio poder que tem e faz a sua venda e tem o seu lugar de trocar as coisas, entendeu? Assim como, por exemplo, o pessoal do Sebo Delírio não tem uma prateleira para pendurar o livro do sebo na feira, eles colocam no chão, entendeu? Como a gente tem uma artista plástica que dá aula lá na cidade, no ateliê da casa dela, mas lá na feira ela dá aula no chão, dá aula de desenho no chão. E aí, por quê? Porque esse é o lugar da feira. Porque a gente quer agir horizontalmente com as pessoas, né? As pessoas lá não têm horário para entrar na feira, não tem horário para sair, a gente não diz o preço que elas vão colocar nas coisas, nem como elas vão vender as coisas. A gente dá uma oportunidade que a gente conseguiu fomento para que aquela oportunidade acontecesse, entendeu? Acho que da mesma forma que, por exemplo, né, aconteceu essa verba aí que a gente pôde passar agora para o nosso canal. Por quê? Porque tivemos que fazer que vocês estavam falando, né, todo um edital de seleção em que fazia parte, por exemplo, desse edital, fazer um vídeo de 15 a 30 minutos. Então, assim, quantas pessoas podem fazer um vídeo de 30 a 15 minutos, né? Mesmo assim, sem produção nenhuma. E eu fiz sem produção nenhuma, sem corte nem nada, porque eu não entendo nada disso. Eu peguei lá e coloquei o tempo para fazer, fiquei lá gravando o tempo com o texto aqui na mão, porque eu não ia saber editar essas coisas todas. Agora, imagine quem nem tem acesso, né, a poder gravar um vídeo, poder comprar, fazer todo aquele material, documentação toda, enviar para o local para conseguir o dinheirinho ali para você poder fazer suas coisas, né? Agora, o importante é que, por exemplo, esse edital foi tão fantástico, Denise, que mesmo os moradores de rua, artistas moradores de rua, tiveram chance aqui, né, no edital daqui, de conseguir colocar o seu trabalho. E aí teve um pouquinho de busca ativa e um pouco da gente poder também incentivar as pessoas a usar um material que seja aberto publicamente para elas usarem, né? Que é o que a gente vai tentar fazer com a das doidas, tarde de sábado, dentro da Feira Faísca, né? Que é, de repente, oportunizar uma teleconferência, que é algo assim, então, dentro de faculdade ou aqui que a gente pode, e, de repente, colocar ela numa feira, num lugar público, onde a gente tem um público muito diferenciado e que, muitas vezes, a gente consegue levar um público que nada tem em casa, né? E não só isso, né? A gente tem acesso ao povo da terceira, quarta idade, a gente tem acesso do pessoal da saúde mental, a gente tem acesso ao LGBT, que também foi recusado na sociedade como um tal, porque está lá num grupo de exclusão também. Então, e eu acho fantástico essa rede, como a gente pode fazer crescer essa rede, né? Porque o que a gente vai dar oportunidade é para essa coisa acontecer, mas a rede funciona sozinho. Tanto sozinha que eu e o Ronaldo estamos há 3, 4 anos fora da Faísca, e ela se manteve e se fez com os artistas da cidade. E grande parte deles eram artistas de rua, né? Pessoas que faziam seu show na rua. E a gente tem muito orgulho disso. E a das doidas é onde a gente segura a epistemologia dessa loucura dar certo. Porque a das doidas é uma escola onde a gente aprendeu a acreditar que isso pode dar certo de uma forma muito legal mesmo. Essa indústria alternativa,
essa economia imaginária, porque é muito legal, né? Você estava falando da Romani, por exemplo, né? Os Romani têm um programa no Entertainment ou no TLC que eles fazem o casamento dos Romani. Então, é uma coisa assim, meio uma montagem assim hollywoodiana para mostrar a tradição Romani, mas é hiper engraçado, né? Porque você vê aquele povo muito enriquecido e com uma ideia muito maluca e fantasiosa da vida, mas muito legal, muito divertida. Enquanto aqui a gente tem os ciganos que passam aqui nas cidades do interior do Paraná, eles são assim, ninguém quer saber de nada deles, ninguém nem passa perto e tem medo deles, né? Enquanto o que está na televisão é bacana, né? Tem todas essas coisas. Mas, por exemplo, como a gente tem os ciganos lá perto de Moarama, como a gente já está conseguindo trazer os indígenas para a feira, é um outro povo que a gente também quer trazer eles como produtos da feira, entendeu? Chegar lá e ler a mão, ler as cartas, que é o que eles costumam fazer, às vezes, na cidade, no sinaleiro ou na beira da rodovia, onde os carros passam em marcha lenta sobre um quebra-molas, entendeu? Ali no interior do Paraná. E, de repente, se ele tiver um espaço de feira, onde tem um público, ele possa sentar, conversar com as outras pessoas e trazer a sua própria cultura, é uma coisa bastante diferente que a gente pode e quer providenciar para as pessoas, né? E por isso que a gente tem que passar por essas coisas de digital, formalizar as coisas, mas é um processo aí que a gente trabalha por isso, né? A gente se tem que fazer assim, a gente vai à luta também para fazer assim, né? É assim que tem sido até então. Parabéns demais por essa escola. Aprendo muito com vocês também. Mas também é isso. Bom, outras coisas que eu tenho pensado, acho que eu vou trazer para uma próxima. Acho que também dá para a gente conseguir fundos de outras coisas que eu estou pesquisando aí, que não está nessa lógica empresarial, mas não acho que a gente tem que abrir mão também de alterar o código com essas lógicas, porque acho que isso pode produzir alguma revolução também. Então, estamos no caminho certo e como a Júlia colocou, são muitos caminhos. Assim como aqui tem verbas da Lei Aldir Blanc, em Londres, você tem fundações europeias que enviam muito dinheiro para sustentar projetos sociais no Brasil e que, de repente, podem financiar e fomentar projetos que interliguem esses dois países com projetos de saúde mental e economia solidária, ou como projeto que a gente está tentando fazer junto dessa questão de rádio intercomunitária internacional, entendeu? Essa conversa de excluídos via internet. Eu acho que é uma coisa que também pode ser conseguida, porque aqui a gente vai atrás disso, entendeu? De fundos de fomento europeus. Né? E sendo aí também é uma forma de conseguir isso, né? Sim, aceito ajuda para quem quiser me ajudar a pensar nisso. Eu pesquisei algumas coisas e tem uns fundos possíveis, mas no momento eu estou nessa pira do NFT e estou desbravando esse caminho. Conforme eu for compreendendo, pretendo dividir com vocês também. Mas não desprezo também esses fundos daqui, se vocês quiserem compor comigo, estamos juntos. Eu acho que quando possível, é legal a gente fazer um programa só sobre NFT, né, Kaique? Isso são ideias que a gente está pensando, já está começando a conversar, gente com o nosso coletivo, já tem gente isso agregando. Eu já pensei também em fazer, vou fazer, mas é isso, um passo de cada vez. Ainda estou editando a tarde de sábado passado. Mas muito bom estar aqui com vocês. Minha internet está um pouco instável, eu vou ter que desligar, porque senão eu vou cair. Eu prefiro sair por escolha própria. Pessoal, eu estou encerrando o programa hoje, porque o boi é grande e tem que ser muito fatiado aqui. Um bom final de semana para todo mundo. Um abraço. Bye, bye. Até. Até.
Muito bom, muito bom. O que o Ale falou?